Seja bem-vindo a esse primeiro episódio, Transições da Vida. Olá, humano! Seja bem-vindo à minha reflexão, a essa reflexão que venho fazendo enquanto estou aqui no meu banheiro me maquiando. Eu estava olhando para a minha sobrancelha e comecei a refletir sobre o movimento que eu estou aderindo hoje na minha vida. Eu acredito que você conheça essa nova tendência de sobrancelhas, onde você não faz mais a sobrancelha, deixa ela crescer de forma natural e vai penteando ela para cima. Tem até alguns cosméticos que já foram lançados, algumas ceras, umas pastas de sobrancelha para você passar e ir penteando ela de uma forma que ela fique esteticamente super bonita. E a ideia é você usar a sua sobrancelha de forma natural, os seus pelos do jeito que eles são, do comprimento que eles estiverem. A questão é só você organizar eles penteando. E eu tô vendo algumas mulheres, inclusive a minha irmã, ela aderiu a essa tendência e os resultados estão sendo lindos. E aí esses dias eu estava olhando para minha sobrancelha, eu comecei a fazer ela quando eu tinha por volta ali de uns 13 anos. E eu lembro que na época, quando eu era essa menina de 13 anos, eu tinha muito julgamento em relação ao formato da minha sobrancelha, achava muito grosso, porque naquela época a tendência eram sobrancelhas finas. E aí eu comecei a fazer então, e desde então a minha sobrancelha tá nesse formato, levemente arqueado e com as pontas mais fininhas. E aí todo mês eu me deparo com essa situação de ter que fazer a sobrancelha. Tá lá com a pinça, ou com uma maquininha que eu comprei recentemente para ir removendo esses pelinhos que vão crescendo. E aí numa dessa eu percebi que a minha sobrancelha ela é mais grossa, por que eu tô afinando ela? Por que eu não vou aderir a essa moda também? E aí decidi que agora, a partir de algumas semanas atrás, eu estou aderindo a minha sobrancelha de forma natural. Então eu tô penteando ela todos os dias para deixar ela mais organizada. Só que eu estou exatamente nessa fase onde os pelos começam a crescer. E aí foi aí que eu comecei a refletir e senti de trazer para você aqui a profundidade que foi essa reflexão. Os meus pelos, eles estão nascendo de forma desordenada. E eles estão desordenados porque ainda vai demorar um tempo até eles começarem a se preencher de uma forma que fique mais organizado. E até esse momento, eu vou ter que lidar com essa transição. E é assim com os pelos da sobrancelha, é assim com o cabelo. Eu passei por essa dificuldade de transição com o meu cabelo, quando eu resolvi que eu iria parar de fazer progressiva, parar de alisar ele com chapinha e deixar ele totalmente natural, que é cacheado. Então, nessa fase de transição foi muito difícil. E aqui refletindo, essa fase de transição é difícil em todos os aspectos. Sejam eles pelos totalmente estéticos, quanto da alma, quanto questões da alma, questões emocionais, questões de relacionamento. A gente sempre vai se deparar com os processos de transição. E os processos de transição, eles são muito desafiadores. Porque, voltando a esse olhar da minha sobrancelha novamente, eu vou ficar aí alguns meses incomodada. Incomodada porque a sobrancelha não tá bonita,
incomodada, porque ainda os pelos estão em processo de crescimento, então eu vou ter que lidar com essa desordem e com esse aspecto feio, onde eu julgo feio como fica o estado da minha sobrancelha, e vou ter que lidar com isso e me adaptando o meu olhar, adaptando os meus julgamentos para sair desse contexto negativo e entender que isso é um processo e que eu aceitei esse processo. E também adaptando a própria forma, né? Então, pintando e continuar penteando, comprar essas ceras, né? Para que elas possam me ajudar melhor, para deixar os pelos da sobrancelha de uma forma mais organizada possível. E assim é com as nossas emoções. Então, imagina, você está fazendo uma transição, você está muitos anos num relacionamento com uma pessoa e você decide que você não quer mais esse relacionamento. E que agora você quer ficar solteiro, que você quer se descobrir, que você quer mudar de rotina, você se percebe com um corpo que não está te agradando, então você decide que você precisa mudar esse corpo. Mas as mudanças, elas não acontecem do dia para a noite, existe um processo de transição. E o processo de transição é desafiador, ele é dolorido, ele é complicado. Esse é o ponto. A transição é um desafio, mas a transição é necessária. Se a gente não passar pela transição, a gente não vai ter o resultado que a gente está esperando. Se eu não passar pelo processo de transição com a minha sobrancelha, eu não vou conseguir chegar no resultado que eu estou almejando, que é ter a sobrancelha mais preenchida, mais volumosa, com os meus pelos naturais, com ela na sua forma natural. Eu preciso passar pela transição. Não existe chegar no resultado sem a transição. E assim é para tudo na nossa vida. Se você quer sair de um relacionamento e viver uma vida de solitude, de autoconhecimento, autodesenvolvimento e dedicar todo o seu tempo e sua vida para você, ou para os seus filhos, ou para sua família, então você precisa passar por essa transição de se descolar daquela pessoa, se encontrar em você e modificando aspectos em você que já não fazem mais sentido sustentar, para você chegar naquele eu que você projeta, que é um eu mais elevado, mais autoempoderado, mais consciente. A mesma coisa para uma carreira. Então você tá ali no trabalho, numa profissão, numa carreira há alguns anos, numa empresa há alguns anos, e você tá querendo sair daquilo. Você quer algo novo, você quer algo maior, você quer mudar. Mas essa mudança precisa passar pela transição. E a transição é você sair da empresa, às vezes é você ficar alguns meses até conseguir se realocar novamente, às vezes é sair da empresa, ou antes de sair da empresa é aderir um conhecimento novo e se planejar para fazer essa mudança, essa transição, e passar por essa transição consciente de que é a transição. E ela não é fácil, às vezes ela não é leve, às vezes ela é dolorosa e coloca a gente em dúvida. Eu posso um dia acordar num dia, num tempo, onde os pelos da minha sobrancelha estão gritando no meu rosto de forma, olha como a gente está desordenado. E aquilo mexer comigo a tal ponto de eu querer pegar a minha maquininha e cortar os meus pelos fora e simplesmente falar, não, chega, eu não vou viver isso mais. Pode acontecer que tenham dias que essa transição coloque a gente nesse lugar de prova. E aí, tá difícil, né? Tá feio, tá esquisito, mas você quer continuar sabendo que quanto mais feio, mais esquisito, mais difícil está,
significa que mais próximo do seu resultado você está. Porque é quando as coisas começam a chegar no ápice da força, no ápice da transição, onde é desse ponto que está tudo fervendo, para lá você chega no resultado e se voltar, você volta para o zero, porque quando você for passar de novo e querer mudar de novo, lembre-se, você vai começar do início da transição e vai percorrer aquele caminho novamente. Então é sobre a gente realmente aceitar que a transição ela é um desafio, mas ela é o caminho. Nós precisamos percorrer esse caminho.